Então, então esse é o último conteúdo do grau A. Esse é um conteúdo que ele ficou solto, né? Ele não entrou em nenhum trabalho, não entrou. Poderia ter entrado no primeiro trabalho, no segundo trabalho, poderia ter entrado no terceiro, mas ele não combina. Ele combina mais com o primeiro, mas ele precisa. A gente precisa entender um pouco de sistemas lineares aqui, não tem como, né? Vocês já vão entender. Então, ele é um assunto que ficou perdido, né? E ele é de suma importância, né? Porque aqui nós trabalhamos com sistemas que não são lineares, né? A gente vai falar do que não é linear. Até agora a gente falou de tudo que é linear, mas a gente não falou do que não é linear. E a natureza da natureza é ser não linear, né? As coisas no mundo não são lineares. A gente que lineariza as coisas para tentar entender as coisas, né? Mas a gente sabe que modelos lineares eles ajudam um pouco, mas são cheios de erros. Aqui tem uma situação interessante que eu estou tentando montar o algoritmo para gerar isso aqui. São os famosos fractais de Newton. E essa é uma situação interessante que só pôde ser observado, né, nos últimos anos, e quando eu falo últimos anos, eu falo tipo menos de 15 anos. Porque até então não se tinha computadores com capacidade de processamento, né, grande, né, que se pudesse, e aí se observou então esse padrão, né, onde cada ponto, cada cor, né, corresponde a onde o método de Newton está convergindo, né? Ou seja, a gente viu que o método de Newton, uma equação, ela tem várias soluções. Por exemplo, 3 soluções. Então, cada cor, onde eu tenho 3 cores, por exemplo, aqui eu tenho 3 cores, então quer dizer que eu tenho 3 soluções. Então, para começar, para iniciar o método de Newton, é preciso, então, fazer um chute inicial. Então, o ponto no plano que tem cada ponto no plano converge para uma solução. Então, os pontos aqui nesse plano, eles convergem, por exemplo, para a solução vermelha, para a solução azul, enfim. Né? É um trabalho bem interessante, claro, a gente não vai mais voltar nisso, mas é algo que se observou recentemente por se ter, então, capacidade computacional para esse tipo de processamento. Porque você vai pegar o plano, quantos pontos? Né? Quantos pontos tem um plano? Né? 100 mil pontos? Né? A distância entre cada y vai ser quanto? Né? Então, 100 mil pontos pode ser entre 0 e 1, ou entre 0 e 100 mil, enfim. Né? Isso só se permitiu agora. Bom, saindo um pouco dessa filosofia aqui, vamos entrar no nosso mundo real. Então, nós estávamos trabalhando na semana passada com o método de Gauss-Seidel, né? E nós vimos, então, que o método de Gauss-Seidel ele é convergente, né? Se e somente se a condição de convergência for satisfeita. Tá? E o que correspondia à condição de convergência? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um sistema linear, como esse aqui, e ele pede para verificar a convergência do método de Gauss-Seidel, né? E para reorganizar esse sistema para que o método de Gauss-Seidel funcione. Ok. Bom, lembrando então, também da aula passada, que o Gauss-Seidel é um método iterativo e ele tem uma programação muito simples, né? Mais simples do que o método de escalonamento. Né? E se ele for bem organizado, ele vai produzir uma infinidade de números, mas se for bem organizado, ele vai consumir bem pouca memória, inclusive. Né? Bom, então vamos começar organizando. Vamos ver a convergência. Essa convergência dele,
eu vou pegar equação por equação. Então, o que acontece? O elemento diagonal, ele tem que ser maior que a soma dos demais elementos. É o que está escrito ali em vermelho. Que o módulo do elemento diagonal tem que ser maior que a soma dos demais. Né? Onde é que eu estou vendo o elemento diagonal? Quando eu tenho índice repetido, eu tenho índice elemento diagonal. Então, quem é meu A11? 10,1. Tá? Então, se eu pegar 10,1, ele tem que ser maior que o 5, módulo de 5, e o módulo de menos 3,5. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Então, ok. Agora eu vou pegar o segundo elemento, o A22. O A22 é 0,2. Bom, se eu pego o menos 5 e o menos 12,5, a soma dos módulos dá 17,5. Ou seja, o 0,2 não é maior que 17,5. Então, nós temos um problema aqui. E se eu pego a terceira equação, né, o que acontece? O 0, na minha terceira equação, o meu elemento diagonal é o 1, o A33 é o 1, e se eu pego os demais elementos, o 1 e o 2,56, novamente eu tenho um problema, né? O 1 não é maior que o 3,56. Então eu tenho que reorganizar, uma possibilidade é reorganizar o sistema de maneira que se possa ter a convergência. Pode ser que eu não consiga reorganizar o sistema? Pode. Um fato, pode ser que eu nunca consiga organizar esse sistema para que haja convergência. Tá? Como saber disso? Bom, tentativa e erro, gente. Tá? Esse é um método que nunca falha, tentativa e erro. Bom, então aqui, será que dá para reorganizar? Bom, o primeiro parece que encaixa bem lá. Então, nós vamos mexer no primeiro. Opa. Então, como é que eu vou reorganizar isso? Então, vamos botar isso aqui. Então, como é que vai ficar? Se eu for reorganizar isso aqui, como é que fica? Então, se notou que essa segunda equação aqui, ela não cabe bem aqui, né? Então, nós vamos tirar ela e vamos colocar quem? A segunda equação, ela funciona, a terceira equação, ela pode vir para o lugar da primeira, né? Então, se eu fizer uma permuta de L3, né? Se eu permutar L3 com L2, vamos botar aqui uma flechinha, L3 com L2, né? Essa permuta aqui pode ser que me ajude. Vamos ver o seguinte. Tá? Vamos ver o seguinte. Se eu fizer essa permuta, tirar a segunda equação, e aí eu coloco x, eu coloco x menos 2,56y mais z, né? Y mais z igual a 2,5. E na terceira equação, eu coloco a segunda, menos 5x mais 0,2y menos 12,5z igual a 3,6, ok? Então tá. O que acontece agora? Se a gente olhar para esse sistema aqui, ele vai estar pronto para ser... Ele vai estar agora pronto para aplicar o método de Gauss-Seidel, né? Por quê? Porque esse valor aqui é maior que a soma desses. Essa aqui a gente já tinha visto. Esse valor aqui, né? Tá faltando o 6, maior que a soma desses dois aqui. E este valor aqui, o módulo dele, é maior que a soma desses valores aqui. Ok. Então, agora, esse meu sistema, ele
pode ser aplicado o método de Gauss-Seidel, certo? Tá, então vamos agora, então, isolar as variáveis para, então, aplicar o método, né? Então tá. Então, se eu pegar o meu sistema, se eu for isolar o x, como é que fica para isolar o x? Tá? Então, o x eu vou isolar como? Vai ficar 7,8, né? Que é esse valor aqui. O menos 3,5, então passa para o outro lado, vai ficar mais 3,5z, menos 5y, né? Dividido isso por 10,1. Então, está isolado o x. Então, eu peguei a primeira equação. Então, da primeira equação, eu isolei o x. Então, daqui, eu isolei o x, né? Então, passei este para o outro lado, passei este para o outro lado. E esse daqui, que está multiplicando, passa dividindo todo mundo. Tá. Agora, como é que eu vou isolar o y? Então, o y vai ser quem? O y vai ser 2,5 menos x menos z, dividido isso por quanto? Por menos 2,56, né? Então, o x é positivo, passa para o outro lado, o z é negativo, positivo, passa para o outro lado, e o 2,56, o menos 2,56 está multiplicando o y. Então, o menos 2,56 passa dividindo todo mundo. E, por fim, nós vamos fazer, então, o z. Tá? Então, o z vai ser quem? Como é que eu vou isolar o z? Tá? Então, o z, ele vai ser quem? Vai ser menos 3,6 mais 5x menos 0,2y. Dividido isso por quanto? De novo, por menos 12,5. Ok? Mesma coisa. Então, passei tudo dividindo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá no Excel e vamos implementar essa resolução aqui. Vamos abrir no Excel. Então, vamos ver o seguinte. Um texto. Vamos inserir o texto aqui, né, para a gente ficar visível para nós. 24. Bem grande. Então, tá aqui, né? Então, tá aqui. Então, vamos lá. É um método iterativo. Então, vamos botar o K, o X, o Y e o Z. E o erro. Bem, primeira linha. Não foi dito nada. Então, eu vou sugerir, e aí é uma sugestão, é um chute inicial, né? E esse chute inicial sempre vai ser informado, e se ele não for informado, você pode começar com 0, 0, ou 1, 0, 0, enfim. Mas você tem que dar um chute inicial. E aqui um chute inicial, você pode ser sempre 0, 0, 0, 1, 0, 1, enfim. Na grande maioria das vezes ele é informado. Bom, uma interação. Na primeira interação, o que vai acontecer? Então, nós vamos programar o x. Então, vai ficar 7,8 mais 3 mais 3,5 vezes o z anterior, né? Menos 5 vezes o y. O y está aqui. Isso aqui vai ser dividido por quanto? Por 10,1. Certo? Então, tá aqui. Fez o primeiro. Agora, vamos para o segundo. O segundo vai ser o y. Então, vai ficar 2,5
Menos o x. Qual x eu vou usar? Eu vou usar o x atual. Gauss-Seidel eu uso o valor mais atual. Então, eu vou usar o x atual. Menos o z. Qual o z? O z atual, que é o z que se tem ainda, né? Dividido por quanto? Por, vou dar um parênteses para ficar mais bonito, 2,56. Certo? Então, um pouquinho. Bom, e vamos botar aqui a terceira situação, o z. O z então vai ficar menos 3,6 mais 5 vezes x. Qual x? O x atual. Menos 0,2 vezes o y. Qual o y? O y atual. Dividido isso por menos 12,5. E agora? Agora a gente arrasta. Né? Arrasta e vê o que acontece. Né? A princípio aqui, olhando os dados que foram gerados, dá para ver que há uma convergência, né? Dá para ver que o sistema ele está convergindo, por mais que os números sejam horrorosos, mas a partir da sexta iteração, o x praticamente, a partir da sétima iteração, as duas primeiras casas fixam, né? Ou seja, é 1,03 fixa. Lá na 11ª, 1,034. Vamos ver se a gente arrastar um pouquinho mais o que acontece. Né? Realmente fixa em 1,034. E a segunda, o y, ele também fixa, já ali pela sexta casa, pela sexta iteração, duas casas, e o z também. Então, feito isso. Agora vamos fazer o erro, né? Como é que vai ficar esse erro? Bom, se eu for calcular o erro, vou fazer o seguinte. O erro é quem? É a raiz, tá? Só para a gente recordar. O erro ele vai ser o módulo, né? Esse é o módulo. Eu vou fazer o x atual menos o x anterior, ou seja, o atual menos o anterior, ao quadrado, menos o y atual menos o y anterior, ao quadrado, menos não, mais, né, professor? E o z atual menos o z anterior. Isso aqui é o módulo de um vetor, né? Então, isso aqui é o módulo de um vetor. Qual é o vetor? É o vetor x atual menos o x anterior, né? Então, como o x ele não é um número, né? Ele é uma matriz. Eu quero saber o módulo da matriz, eu tenho que calcular como se quando a gente calculava o módulo de um vetor, né? Raiz, então, de x atual menos o x anterior, mais x atual, y atual menos y anterior, mais z atual menos z anterior, fecha parênteses, vezes 100, né? Dividido isso por quem? Pela raiz do sempre atual mais sempre ao quadrado, porque nós estamos calculando o módulo de um vetor, né? Então, lembrando, se eu for calcular o erro, eu estou calculando o erro na posição atual menos o valor de x na posição atual menos o x na posição anterior, dividido isso aqui em módulo, né? Por isso que nós temos as raízes. Então, lembrando a história de módulo de vetor, que vocês viram na geometria analítica, sobre o atual vezes 100. Certo? Vamos aqui. Então, se eu arrastar aqui, nós temos, então, esse valor indo rapidamente, né? Ele vai na sétima iteração, ele vai para 0.
Tá? Então, tá aqui. Resolvido o problema por Gauss-Seidel. Vamos fazer uma coisa. Vamos brincar com o Silab. Tá? Brincar com o Silab. Vamos botar aqui no Silab. Vou botar a nossa matriz. Tá? Né? 10.1, 5 e menos 3.5. Agora, 1 menos 2.5, 56. 1. Depois, menos 5, 0.2 e menos 12.5. Ali é matriz A. O B. O B é 7.8, é 2,5 e menos 3.6. Aqui. Se eu fizer o X, né, da forma mais bruta, inv de A vezes B. Se a gente for comparar, né, com o resultado de escalonamento, né, do resultado do Gauss-Seidel, eu acho que vocês não conseguem enxergar porque eu só compartilhei com vocês a tela do Silab. Mas eu consigo aqui enxergar os dois, um do lado do outro. Tá. Então o que acontece? Se eu pegar botar o X da 10ª iteração, né? Então, o X na 10ª iteração do Gauss-Seidel, ele vai ser quanto? Vai ser 1 vírgula não, professor, 1 ponto, né? 1 ponto, vamos botar aqui. Vou selecionar, se eu não se perder. 1 ponto. 0,3529 menos 0,62528 e menos 0,13602. Tá. Beleza. Aqui, o X na 10ª iteração pelo método de Gauss-Seidel. Então, eu poderia calcular aqui, por exemplo, o resíduo. Como é que seria o resíduo? Seria o valor de B. Poderia fazer a comparação, né? Poderia comparar um erro entre eles, né? Poderia pegar o X do escalonamento, o X calculado pela matriz inversa, menos o X do Gauss-Seidel. Então, a gente vê que nós temos um erro, né? Nós temos uma diferença. Aqui eu peguei esse valor de X aqui, esse valor de X aqui. Esse valor aqui é o valor que a gente obteve na 10ª iteração do método de Gauss-Seidel. Isso aqui a gente chama de método direto, né? Ou seja, eu vim aqui e simplesmente calculei. Né? Calculei a matriz inversa, eu calculei por escalonamento. Tanto faz. E aqui eu fiz pelo Gauss-Seidel ali no Excel. Então, esse valor eu trouxe ele do Excel. Eu não calculei aqui no Silab. Então, quando eu comparo eles, eu simplesmente faço o erro, calculo o erro simples, x menos o outro x. Eu vejo que na 10ª iteração, né, eu tenho essa situação aqui, né? Ou seja, na 10ª iteração eu tenho 3 números exatos. 3 casas exatas, né? Enfim, se eu fosse pegar mais iterações, eu teria maior quantidade de zeros. Como é que eu posso calcular a norma do erro, né? A norma do erro, né, se fosse calcular a norma, né, a norma que seria o quê? A gente calcularia a norma do erro, né? Seria o módulo do erro, né? O módulo do erro, assim, módulo do erro. Módulo do erro. O módulo do erro vai ser a norma, que a gente chama de norma do erro, né? Isso aqui faz exatamente o mesmo papel de que se eu pegar a raiz quadrada de quem? Disso aqui, né?
vou pegar a raiz quadrada de cada um deles, o quadrado da raiz, a raiz quadrada do quadrado, soma dos quadrados, vai dar esse valor. Só para a gente verificar isso, tá? É a mesma coisa que eu pegar a raiz, tá, do erro 1, ou seja, eu estou pegando menos 0,004918 ao quadrado, mais o erro 2 ao quadrado, mais o erro 3 ao quadrado. Ou seja, esses números que estão entre parênteses aqui é a localização, tá? Quem não é familiarizado com notação de programação, quando eu estou escrevendo erro 1, eu estou pegando esse número aqui. Quando eu estou pegando erro 2, eu estou pegando esse número aqui. Quando eu estou pegando erro 3, eu estou pegando esse número aqui, porque o computador, ele coloca isso aqui numa lista, né? Ou num vetor também. Então tá. Fechou aqui, falta fechar o parênteses da raiz, né? Senão não ia dar certo. Exatamente do mesmo valor. Ou você faz essa conta, ou usa diretamente a função NOR. Certo? Bom. Então, feito isso, vamos olhar para cá. Tá? Eu tenho agora um sistema em 4 incógnitas. Né? Tem x1, x2, x3 e x4. Né? E eu tenho 4 equações. Né? Ele pede para ir até a 10ª iteração, né? E determinar o erro relativo para essa situação aqui. Tá? Então, isso é um fato bem importante. O erro, isso é uma coisa que vocês têm que ter bem claro. O erro, ele é uma função da condição inicial do chute. Então, ele é uma função da condição inicial, do chute inicial. Então, a gente viu quando a gente resolvia a bissecção. Quanto mais próximo, a bissecção é o método de Newton, quanto mais próximo da solução nós estávamos, o erro era menor, né? Novamente, nesse caso aqui, o meu erro ele é uma função do meu chute. Se eu colocasse outro chute aqui, se eu desse outro chute, eu ia ter outro erro. Tá? O erro é uma função da condição inicial. A primeira coisa a ser feita é avaliar a convergência. Avaliando a convergência, a gente verifica que parece que está tudo ok, né? 9 maior que 2, 3, 4. 8. Ok. Aqui também está ok. E aqui também está ok. Então, da maneira como ele está escrito, ele vai convergir. Você não precisa fazer nenhum tipo de permuta. Tá? Bom. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou parar por aqui. Né? Vocês printam a tela, fazem. E aí nós vamos para o nosso primeiro intervalo e vocês coloquem a mão na massa. Abram o Excelzinho de vocês e tentem programar esse sistema 4x4. Né? Não é difícil. A gente fez agora um exemplo. Vocês fizeram os exercícios e quem não fez ainda tem chance de fazer. Tá? E tentem resolver esse problema por Gauss-Seidel